Então, galera, essa semana a gente vai tratar especificamente sobre os direitos trabalhistas em tempos de pandemia. E antes disso, é necessário a gente dar três passinhos para trás para tratar, para falarmos, para esmiuçarmos de onde vêm esses direitos, como eles são feitos, como eles são criados, como eles são excluídos, ok? E para isso a gente precisa falar sobre os três poderes da República. Os três poderes da República são o poder judiciário, o poder executivo e o poder legislativo. Vamos conversar hoje sobre o poder judiciário e o poder executivo. O poder judiciário, galera, é basicamente o que julga, o que aplica as leis, ok? Em conflitos. Quando há um conflito entre nós, cidadãos, e o Estado, nós, cidadãos, e uma empresa, nós, cidadãos, com outro cidadão, a gente recorre ao Poder Judiciário para julgar essas leis. E como fazemos isso? Ingressamos com uma ação no Poder Judiciário. Ingressamos com um processo no Poder Judiciário, podendo ser através de advogado ou por conta própria em casos específicos. O Poder Judiciário, galera, é dividido em primeira instância, segunda instância e instância superior. A instância superior é dividida em órgãos. Estes órgãos são o Tribunal Superior Eleitoral, que é o TSE, o Tribunal Superior do Trabalho, que é o TST, o Superior Tribunal Militar, que é o STM, e o Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ. Além destes, e acima destes até, há o Supremo Tribunal Federal. Este, que é composto por 11 ministros, o seu presidente também é o presidente de todo o Poder Judiciário. Então, quando ingressamos com um processo na primeira instância, por exemplo, trabalhista, entrei na primeira instância, não tivemos êxito, o juiz entendeu que a gente não tinha direitos, que você não tinha direitos no que você pediu. Você recorre à segunda instância. A segunda instância já não é um juiz que vai julgar, é um corpo de juízes, que é chamado de desembargadores. Esse corpo de juízes, que é uma turma, por exemplo, vai julgar a sua causa. Não deu resultado, indeferiu, aí você vai para a instância superior. No caso específico de um processo trabalhista, ele vai para o TST. Por quê? Porque é uma matéria específica. Quando é uma matéria específica para o tribunal militar julgar, para o tribunal trabalhista julgar ou para o tribunal eleitoral julgar, ele não pode ir para o STJ. O STJ cuida de todo o resto. O Superior Tribunal de Justiça cuida de todo o resto que não cabe a esses outros três. Então, foi para o TST, julgou no TST. O TST também não entendeu que você tinha razão. Neste caso, se sua matéria tiver a ver com algo da Constituição, no caso da seara trabalhista, se tiver, por exemplo, envolvendo férias, que está lá na Constituição, aí sim você pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal, porque é este órgão do Poder Judiciário que é o guardião da Constituição. É ele que vai dizer se você tem direito devido à Constituição ou não. Todos os outros também podem fazer isso, mas esse é o guardião máximo da Constituição. Beleza? Ok. Além deste poder, existe o poder executivo. O poder executivo é exercido pelo presidente da República. Mas, dentro dos estados e municípios, é exercido pelo governador, no caso de estados, e prefeitos, no caso de municípios. Este poder é o que faz políticas públicas voltadas para uma específica área, é o que governa toda a nação. Este poder, o poder executivo,
É o que, por exemplo, no caso, do nosso caso que a gente vai tratar de medidas de direitos trabalhistas em tempo de pandemia, edita, por exemplo, uma MP, uma medida provisória para aquela causa específica, para a causa trabalhista. Por exemplo, agora temos. Isso vai ser um. Eu vou esmiuçar isso na quinta-feira, mas vou tratar agora. O atual presidente, por exemplo, editou uma medida provisória, que é a 927, que trata especificamente sobre suspensão do contrato de trabalho nesses tempos de pandemia. Segundo ele, era importante por conta do grande número de pessoas desempregadas. Então ele deu a possibilidade do seu patrão suspender o seu contrato de trabalho, logo sem o pagamento do seu salário, e por óbvio você não trabalhando, para você ficar em casa, e o governo pagaria uma parte disso. Ok? A medida provisória é uma função atípica do Poder Executivo. O Poder Executivo não está ali para legislar, mas a Constituição permite a todos os poderes a sua função, além da sua função típica, uma função atípica, ou duas funções atípicas. No caso do Poder Executivo, o Poder Executivo tem como função atípica julgar servidores, por exemplo, no caso do CGU, montar uma PAD, que é o processo administrativo disciplinar contra servidores do Executivo Federal, Municipal ou Estadual, e também legislar. O problema é que quando o Executivo legisla, neste caso específico, ele legisla única e exclusivamente por um tempo, por um período. Ele não pode legislar uma lei. Ele pode legislar uma medida provisória. E essa medida provisória tem um tempo específico, 60 dias, prorrogável por mais 60 dias. Passou esses 120 dias, se o Congresso Nacional, aqui cabe legislar, que é o nosso poder legislativo, que a gente vai falar amanhã, não transformar essa medida provisória em lei, essa medida provisória cai. E todos esses direitos caem. Não tem mais como, por exemplo, nesse caso específico que a gente está tratando, da MP 927, falar sobre acontecer a suspensão do contrato de trabalho. Passou esses 120 dias. Se não for criada uma lei, não é possível mais, por exemplo, suspender o trabalho, suspender o contrato de trabalho. E, por óbvio, os patrões vão ter que voltar a pagar o salário dos seus funcionários. Ok? Deu para entender? Esses são o Poder Judiciário e o Poder Executivo. Ok? Amanhã a gente vai tratar única e exclusivamente sobre o Poder Legislativo, que é mais complicado, que é mais chatinho e é bom fazer um vídeo somente sobre ele. Eu acho que vocês vão entender muito de boa, porque eu vou tentar ser básico. Então é isso, galera. Valeu mesmo. Até a próxima.